Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1-1 entre Venezuela e Brasil, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, antes de tudo, falar como é que foram os gols da partida e aí a gente aprofunda nos destaques individuais da partida, de como é que a partida se desenrolou, beleza? Então primeiro, como é que foi os gols? O primeiro gol da partida foi marcado pelo Rafinha, uma cobrança de falta espetacular, cobrança pela esquerda, ele finaliza no canto mesmo do goleiro, a bola ainda bate na trave, um golaço, realmente. O que o Rafinha vem jogando é um absurdo, não só pelo Brasil, mas pelo Barcelona também. E aí, em uma desatenção, logo no início do segundo tempo, com menos de um minuto, uma jogada pela esquerda, vem o cruzamento para o meio da área. O Savarino domina a bola, rola ela certinha pro Segovia. Não é o Segovinha do Botafogo, é outro Segovia. O Segovinha do Botafogo, ele é paraguaio, se eu não me engano. Paraguaio? Acho que é. Quem souber, comenta aí embaixo, né? O Matias Segovia. Enfim, e aí o Segovia venezuelano finaliza muito bem e faz o gol de empate. Ainda teve depois o pênalti pro Brasil, né? De lance marcante que o Vinícius Júnior desperdiçou, parando o Romo, goleiro da Venezuela. Na hora de aprofundar aqui nos destaques, vou aprofundar melhor nesse lance, beleza? Eu normalmente começo os destaques pelo mandante, mas dane-se, vamos começar pelo Brasil, que é o que realmente importa. Eu queria destacar ainda, só uma coisinha, eu comecei a postar alguns shorts aqui no canal de... O nome do quadro é Dream Transfers, que é basicamente é, ideias de transferências meio que fora da realidade. E aí eu crio tipo, por exemplo, o vídeo já postado. Gabigol no Vasco. Você, torcedor do Vasco, aceitaria, por exemplo? Eu criei um que é do Atlético Mineiro. Se escolheria ter o Gemerson sendo titular absoluto, jogando todos os clássicos contra o Cruzeiro, ou o Davi Luiz tendo o maior salário do elenco, sendo capitão do time e batedor oficial de pênalti. Qual dessas duas opções escolheria? Eu ainda criei mais uma que eu ainda vou fazer o vídeo, ainda vou postar no canal. Esse do Galo eu ainda vou postar também. De torcedor do Palmeiras. Aceitaria trocar o Flaco Lopes pelo Yuri Alberto também. Vou criar essas suposições que aí é basicamente pura criatividade, que as análises eu dependo dos jogos, né? E aí eu vou criar esses shorts para tentar trazer mais pessoas aqui pro canal, porque porra, dá trabalho pra fazer esses vídeos, cara. Eu pra colocar essa borda em volta aqui, pra depois editar o vídeo. São vídeos sempre que eu acabo gastando pelo menos uns 10, 15 minutos, então é... se você gosta, já se inscreve. Enfim, sem mais enrolação, já vamos lá. Destaques do Brasil. Eu queria destacar, vamos começar pelo gol, né? O Ederson é, porra, completamente o oposto do que eu imagino quando se fala de Ederson. Quando se fala de Ederson, a gente imagina um goleiro que dentro do gol, né, fechando, defendendo as defesas mesmo, a gente imagina um goleiro que é bom, mas não um goleiro que faz muitos milagres. E o grande destaque dele é a saída pelo chão, né? Saída de lançamentos longos, cria muitas jogadas assim. Até gerou uma boa oportunidade, um lançamento no primeiro tempo ainda, que o zagueiro furou, terminou uma jogada para o Brasil, enfim. Mas dessa vez não, o Ederson errou em dois, três lances que poderiam, e em alguma delas, geraram chances perigosas para a Venezuela. Então o Ederson, que normalmente é uma segurança muito grande nesse quesito sair jogando, dessa vez foi o oposto, porém compensou fazendo grandes defesas. No gol da Venezuela, talvez poderia ter defendido, talvez, mas é um chute muito forte, eu não acho que é falha dele. Em compensação, quando ele foi exigido em outros lances, ele foi bem. Então eu achei que dessa vez defendendo o Ederson foi bem, mas na saída de jogo, que é o grande destaque dele, não foi tão bem, tá? Então é isso que eu queria destacar do Ederson. Nas laterais foi o Abner e o Wanderson. Eu queria já destacar que para mim, hoje os dois laterais direitos da seleção brasileira são Wanderson e Wesley. Eu sei que quando a gente olha e fala os nomes laterais da seleção brasileira, Wanderson e Wesley, parece que a gente está em uma profunda decadência. Mas não, quer dizer, talvez. Mas hoje, para mim, são as melhores opções, tá bom? Em determinado momento, uma dose de clubismo. Eu achava que o João Pedro do Grêmio merecia, hoje não mais. Em determinado momento, eu achava que o William do Cruzeiro merecia, hoje não mais também. Para mim, é Wanderson e Wesley a dupla ideal de laterais direitos do Brasil. O Wanderson tá suspenso porque tomou o cartão e mandou muito bem, matando o contra-ataque, fazendo a falta no José Martínez, do Corinthians.
que foi muito bem, inclusive, daqui a pouco eu chego na análise dele. É, e hoje, pra mim, os dois laterais ideais são o Wanderson e o Wesley. O Wanderson tá suspenso pro próximo jogo, vai o Danilo, né? Quase um zagueiro. Na Juventus, inclusive, joga de zagueiro. E na esquerda eu não acho que o Abner seja o ideal para a seleção. As opções da esquerda são o Abner e o Arana, sendo que o Arana não faz grande temporada. E o Abner também tá no Lyon, não tem nenhum grande destaque. Então, assim, lateral esquerda realmente eu acho que talvez a posição mais carente da seleção brasileira seja a lateral esquerda. E aí eu não consigo pensar um cara acima da média. Eu acho que o Ayrton Lucas rendendo tudo que pode. Poderia ser uma boa opção, mas hoje não é nem titular absoluto no Flamengo. O Alexandro entrou muito bem, talvez mantendo uma regularidade boa no Flamengo, possa voltar à seleção brasileira. Eu acho que o Alex Telles, dependendo dessa reta final de campeonato pelo Botafogo, pode ser uma boa opção sim. Só que o Botafogo tem o Alex Telles e o Cuiabano. Os dois, talvez, o Cuiabano para o futuro possa ser nível seleção brasileira também. Então tá muito bem servido o Botafogo, por sinal, né? Mas laterais esquerdos que eu olho e falo, pá, essas são as opções certas, que na direita para mim é claro, o Wanderson e o Wesley. Para a esquerda talvez não. Para a esquerda o Alex Telles talvez seja uma boa, e eu acho que o próprio Arana. E aí mostra que hoje os laterais esquerdos brasileiros que jogam no Brasil talvez sejam melhores do que as opções que jogam na Europa, né? Porque, por exemplo, entre Alex Telles e Abner, talvez o Abner tenha uma intensidade física maior, seja mais rápido porque é muito mais novo. Mas tecnicamente para mim o Alex Telles é melhor. E o Arana também, tecnicamente, para mim é melhor que o Abner. O Abner joga, na minha visão, porque ele é muito novo, é muito rápido e tem um físico muito bom. E é por isso que joga na esquerda. Mas tecnicamente, tanto o Alex Telles quanto o Arana, que foram os que eu citei, pra mim são melhores. E o Cuiabano, eu torço pro Grêmio, então acho que dá pra eu falar isso, né? Porque ele era do Grêmio. O Cuiabano inteiro, fisicamente, pra mim, tem potencial pra seleção brasileira. E aí você pode falar, nossa, que decadência, Cuiabano na seleção brasileira. Mas das opções, isso não é inviável. Eu acho que futuramente é uma boa. E isso só mostra o elenco do Botafogo, né? Eu citei os dois, o Alex Telles e o Cuiabano, que pra mim os dois no auge deles, rendendo tudo que podem. Os dois são nível seleção brasileira pra mim. No meio de campo, eu acho que na zaga, aliás, eu já ia pulando. Gabriel Magalhães e Marquinhos, cara, os dois eu achei que foram bem. O Rondon, que é o principal jogador da Venezuela, até finalizou em alguns momentos, mas nada é gerado por conta de falha da dupla de zaga. Então achei que os dois foram bem, né? E as opções que o Brasil tinha para o jogo de zagueiro são o Marquinhos e o Léo Ortiz, o Gabriel Magalhães e o Murilo. E aí muita gente estava pedindo Gabriel Magalhães e Murilo, ou Gabriel Magalhães e Léo Ortiz, enfim, tirando o Marquinhos, mas não faz sentido. Tem que ter um zagueiro pela esquerda e um zagueiro pela direita. O ideal é o pela esquerda ser canhoto, o pela direita ser destro. Então as opções é Marquinhos e Léo Ortiz, e hoje o Marquinhos ainda tá na frente. E do outro entre Gabriel Magalhães e Murilo, o Gabriel tá na frente também. Então para mim a dupla zaga foi correta das opções que tinha. No meio de campo, para mim essa é uma posição que para mim é muito contestada, tá? Primeiro volante, Bruno Guimarães, ele é bom, mas não é um cara que eu olho e falo, é incontestável. Eu acho que o próprio André, que até alguns jogos atrás tinha essa posição, pode retomar a vaga, mas é porque é complicado, né? O Bruno joga no Newcastle e o André joga no Wolves, né? E hoje o Newcastle é muito mais time que o Wolves. É, enfim. Mas essa eu acho que é uma posição que o Bruno, dependendo do momento dele, é titular absoluto, mas hoje não é o caso. Enfim, fez um jogo mediano. E o Gerson, pra mim, hoje é titular absoluto da seleção. Justamente nessa posição de segundo volante, eu achei que fez um primeiro tempo muito bom. Na reta final do jogo decaiu um pouco. Foi muito sobrecarregado na parte defensiva também. E na parte de criação foi só girando a bola de um lado para o outro. Enfim, eu achei que fez um segundo tempo mediano e um primeiro tempo muito bom. E pra mim hoje é titular absoluto da seleção. Ele compete com quem? O Paquetá, e o Paquetá não vive bom momento, e às vezes o Paquetá entra até mais avançado, como foi o que aconteceu no jogo. Então hoje pra mim o Gerson para mim é titular absoluto como segundo volante. O Rafinha pelo meio, indiscutível pra mim. No Barcelona faz essa função. Eu queria destacar que pra mim hoje o Rafinha é o melhor jogador do mundo, tá bom? Pode falar o que for, mas pra mim hoje o Rafinha é o melhor jogador do mundo. Você para pra olhar qual a melhor equipe do mundo hoje. Quem que você vai falar? O Real Madrid? O Real Madrid tá quase demitindo o Ancelotti. Esses dias tomou 4 do Barcelona, perdeu pro Milan em casa. Então não acho mais que hoje o Real Madrid seja a melhor, talvez a maior, com certeza a maior equipe do mundo, mas a melhor não.
O City perdendo pra todo mundo. O Arsenal nada demais. Pra mim, o Barcelona hoje é a melhor equipe do mundo. Por mais que tenha perdido esse último jogo pra Real Sociedad. E qual que é o principal jogador do Barcelona? É o Rafinha. Você pode até falar que o Yamal, o Lewandowski, mas o principal cara de criação, que tem uma média de gols e de assistências altas, é o Rafinha. O Yamal joga muito, mas a média de gols não tá tão alta. E o Lewandowski perde muitos gols também. Faz muitos porque o time é muito bom. Mas pra mim, hoje, o principal jogador da principal equipe do mundo é o Rafinha. Com isso, pra mim, o Rafinha é o melhor jogador do mundo. Tá bom? E mostrou dentro de campo, né? A cobrança de falta dele, espetacular. É, faz merecer a camisa 10 da seleção brasileira, o Rafinha. E vem muito bem. Quando o Neymar tiver inteiro fisicamente, o que a gente não dá pra saber quando que vai ser, né? Já faz tempo que ele não consegue isso. Aí a gente pensa como é que pode ser. Talvez o Neymar pelo meio e o Rafinha na direita. E aí quem se dá mal é o Savinho. Ou por rendimento, o Neymar vai pra esquerda e o Vinícius vai pro banco. Porque o Vinícius na seleção não joga nada. Enfim, o Rafinha muito bem. Na direita, o Savinho. Eu queria destacar que o Brasil tem opções de ataque espetaculares, tá bom? O Vinícius é talvez o melhor do mundo para muita gente. O Rafinha, nessa temporada, para mim, é o melhor do mundo. O Savinho é o principal jogador de drible e de criação do Manchester City, que é uma das melhores equipes do mundo. No banco, o Luiz Henrique é talvez o principal ponta do futebol brasileiro. O Estevão é talvez uma das principais promessas pro futebol mundial pro futuro. E daqui a pouco tem o Neymar, que é um dos maiores jogadores do mundo e da história, top 20 pelo menos. E ainda o Rodrigo também, que joga na maior equipe do mundo e é um excelente atacante. Então o Brasil está repleto de boas oportunidades, de boas opções do meio para frente. E de atacantes, todos são jovens, dessas opções que foram convocadas. Então o Brasil, para hoje e para o futuro, de opções de atacantes, não tem o que reclamar. Se a gente analisar as outras seleções, porra, o Brasil tá muito bem servido, tá bom? A questão é desempenhar dentro da seleção, mas tecnicamente são caras acima da média. O Savinho foi muito bem, no segundo tempo começou a errar muito na tomada de decisão. E o Vinícius gerou muito volume de jogo. Eu acho que o principal destaque do Vinícius é a parte física, porque é um cara que arrasta a marcação, um cara que tem um bom drible, é muito rápido e é muito forte. Essa é a questão do Vinícius Júnior. É muito difícil de desarmar ele. Mas ainda a tomada de decisão. Se a gente olha o gol da Venezuela, como é que surgiu? Ele força um passe com menos de um minuto do segundo tempo para um cara que tinha três caras em volta dele. Erra o passe, a jogada se desenrola, tem outros erros e termina no gol da Venezuela. E o Savinho errou muitas vezes a mesma coisa. Jogadas em que não tem ninguém com ele, ele opta por ir sozinho. Às vezes criou boas jogadas, outras perdeu posse de bola desnecessárias. E quanto menos você tem a bola, mais a chance do adversário criar oportunidades. Então a questão é você ter a noção de quando você tem que ir pro drible e quando você tem que trocar passes. E às vezes o Vinícius e o Savinho não tinham essa noção e o Brasil perdia a posse de bola. O Rafinha tem mais essa noção porque já está mais acostumado com jogar no meio de campo. E aí dá para ter essa noção de quando você vai forçar uma jogada e quando você vai administrar melhor a posse. Essa noção faltou pro Vinícius e faltou pro Savinho. Então, isso tem que adaptar. Mas isso daí é tomada de decisão do jogador, né? Nenhum técnico vai falar, vai lá e perde a bola. Enfim, tem que ter essa noção de quando é para ir para o drible, quando é para forçar um passe e quando é para você manter a posse e administrar mais o jogo. Faltou essa noção no início do segundo tempo para o Vinícius e a partir dali surgiu o gol da Venezuela. E no lance capital e jogador decisivo, jogador que quer ser o melhor jogador do mundo, não pode perder um pênalti já indo para metade final do jogo. Não pode perder um pênalti a essa altura do jogo e o Vinícius acabou desperdiçando. Pela seleção brasileira, o Vinícius longe de corresponder o que se espera, tá bom? Então, enfim, ficou abaixo. Eu já comentei aqui no canal, eu não gosto do Vinícius Júnior, cara. Não tem muito o que falar, eu não gosto muito do perfil dele, de toda hora reclamar, aí fica provocando o adversário. Cara, o jogador que eu gostaria é assim, tu não fala nada, bicho. Só vai lá, faz o gol e aí manda todo mundo calar a boca, manda todo mundo, porra, pro lugar que tu quiser, mas depois que você fazer o gol. E o Vinícius a todo momento, mesmo sem moral nenhuma no jogo, meteu bola na trave cara a cara, perdeu chances cara a cara, perdeu o pênalti, terminou o jogo batendo boca, cobrando o cara da Venezuela, bicho. Venezuela, cara. Venezuela, porra. É o Brasil, caramba. Então, assim, eu acho que às vezes falta essa noção de tipo, só concentra no jogo.
faz o teu papel, decide o jogo, e aí depois tu fala o que tu quiser. Mas tu fala o que tu quiser, tu faz o que tu quiser, quando você decidir o jogo. E eu acho que falta essa noção. E o Igor no ataque, dessa vez discreto. Eu acho que a posição de centroavante também é uma carência pro Brasil. Que nem eu falei, tem muitas opções de ataque, mas centroavante aí sim é uma posição carente. Porque se não for o Igor, vai ser quem? O Matheus Cunha, do Wolves, que nem eu falei, é um time pequeno. Tanto é que uma opção que foi o que aconteceu foi tirar o Igor e centralizar o Vinícius. Enfim, o Brasil tem muitas opções de ponta, né? Mas realmente, centroavante, cara, só tinha o Igor Jesus no elenco. Qual o outro centroavante que tem aqui? Não tem nenhum. Então, assim, é uma posição carente para a seleção, essa posição de centroavante. E aí faz falta o Pedro tá machucado. E eu já comentei aqui no canal. Cara, é questão de tempo. Se o Yuri Alberto manter esse nível que ele tá jogando, para mim é jogador de seleção brasileira, tá bom? O cara joga numa das principais equipes do Brasil, que é o Corinthians. É o principal jogador do Corinthians. Ah, o Memphis Depay. O Yuri Alberto é mais importante. Pelo que tá jogando, falta 2 gols para virar o artilheiro do Brasileirão. E se manter esse nível por mais uns 3, 4 meses, pra mim o Yuri Alberto tem que ser convocado, inclusive talvez como titular, tá bom? Enfim, essa é a minha opinião. Hoje das opções, talvez o Yuri pra mim seja a melhor para centroavante da seleção. Que o Igor, nesses últimos jogos no Botafogo, não vem num nível tão bom, tá bom? Mas continua sendo o nível seleção brasileira, não fez um jogo tão bom dessa vez. Entrou o Paquetá, pra mim foi um erro. Não a entrada do Paquetá, mas eu acho que já deveria ter entrado no lugar do Bruno Guimarães. Prendi o Gerson de primeiro, o Paquetá de segundo. Não, ele tirou o Savinho, deixou o Bruno Guimarães, Gerson, Paquetá e puxou o Rafinha pra ponta. Isso eu achei um erro. E não à toa depois ele corrigiu isso, tira o Bruno, puxa o Paquetá pro meio. E aí foi colocando mais atacantes. Colocou o Luiz Henrique, puxou depois o Rafinha pra esquerda. O Rafinha jogou nesse jogo de meia, de ponta direita e de lateral esquerdo. Então o Rafinha, além de ser muito bom tecnicamente, ainda é muito versátil. Isso é muito importante. O Martinelli entrou pela esquerda, não conseguiu criar muito, né? Quando o Vinícius foi mais centralizado, com o Igor num nível abaixo. Luiz Henrique entrou pela direita, entrou bem, criando boas jogadas. Luiz Henrique é a mesma característica do Vinícius, cara. É um cara que é muito forte fisicamente, é habilidoso, e aí com isso é muito difícil de roubar a bola. Você pode até adivinhar o drible que ele vai fazer, mas aí para ganhar na velocidade e ganhar na força física deles, é muito difícil. Os dois são muito fortes. É, E aí entrou o Estevão, mas aí o Dorival colocou o Estevão pra decidir o jogo em 2 minutos, né? Aí tá de brincadeira, porra. Aí é complicado também. Do lado da Venezuela, talvez o craque da partida, o Romo, foi muito bem, defendeu o pênalti, fez grandes defesas. O Aramburu marcou até que bem o Vinícius, né? O Vinícius teve a chance de finalizar na trave, com bola rolando. De resto, o Aramburu marcou até que bem. Eu queria destacar que a gente pouco percebe, mas na maioria das seleções do futebol sul-americano, a maioria dos jogadores são de times medianos do Brasil, ou de times no Brasil, no geral. Por exemplo, o Ángel é zagueiro do Criciúma, o José Martins é volante do Corinthians, o Savarino é do Botafogo, dessa vez o Soteldo não jogou, mas o Soteldo é do Grêmio. O Rincon, que entrou e foi capitão da Venezuela, é reserva do Santos. Então, assim, o reserva do Santos é o capitão da Venezuela quando entra em campo. O José Martínez é do Corinthians e foi talvez o principal jogador da Venezuela, junto com o Romo, né? Por sinal, essa é uma boa oportunidade para eu torço pro Grêmio. O Marquezinho vem de um jogo espetacular contra o Palmeiras, mas não é tão regular. Mas para qualquer equipe do Brasil, tinha que ficar de olho no Romo. O cara joga na Universidade Católica do Equador, cara. Então, assim, você chegar com uma proposta minimamente decente, você consegue um goleiro que mostrou que é muito bom, né? O Ferrarese é do São Paulo. Então, assim, jogadores que. O Kevin é do Fortaleza. Então, muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Enfim, outros destaques da Venezuela. O José Martínez, que eu falei, tá? Ele e o Romo, para mim, os principais jogadores da Venezuela na partida. O Savarino muito bem na hora da assistência. O Belo e o Murillo discretos. O Rondon a todo momento buscando finalização. É o principal referência ofensiva da Venezuela, né? Entrou o Rincon no lugar do José Martínez morto, né? Cansado e jogou demais o José Martínez. O Cádiz entrou no ataque, centroavante novo para dar um gás no lugar do Rincon. O Segovia entrou na direita, né, no lugar do Murillo, e o Belo tinha ido para a esquerda. E o Segovia fez o gol, o técnico mexeu muito bem. O Cáceres entrou no meio, né, volante também, no lugar do Herrera. E o Gonzalez também entrou pela direita para fazer esse corredor na reta final. Enfim,
de destaque é isso. Estatísticas: 12 chutes da Venezuela sendo 5 a gol, então teve 4 defesas do Ederson, 13 do Brasil sendo 3 a gol. Uma delas foi a do pênalti que o Romo fez uma grande defesa. Posse de bola, o Brasil teve mais, faltas 14 da Venezuela tendo 4 amarelos, 12 do Brasil tendo 2 amarelos. Escanteios, 3 para a Venezuela, 9 para o Brasil. O Brasil na terceira colocação com 17 pontos e a Venezuela na sétima com 12, tá bom? Eu sei que muita gente pode estar começando a criar crise por causa desse resultado, mas não é para criar crise. Qual que é a melhor seleção sul-americana hoje, tá bom? Muita gente vai vir falar, a Argentina. A Argentina vem de derrota pro Paraguai, no Paraguai. O Brasil também perdeu lá, então estamos igual. E o Brasil empatou com a Venezuela. A Argentina, na última data FIFA, também empatou com a Venezuela, na Venezuela. Então, assim, se considerarem a Argentina hoje a melhor equipe sul-americana, o Brasil nessas duas situações teve os mesmos resultados. Inclusive, contra a Venezuela foi 1 a 1 também. Então, vale destacar isso daí. Se fosse para parar para falar qual que é a melhor seleção sul-americana hoje, cara, eu acho que tecnicamente, pelo que vem rendendo em relação aos jogadores que tem, a melhor é a Colômbia. E pelos jogadores que tem, para mim a melhor é o Brasil mesmo. Que nem eu falei, as opções ofensivas do Brasil são espetaculares. Acho que as posições mais carentes da seleção hoje, seja centroavante, o Igor é bom, mas não é o suficiente ter só o Igor. O primeiro volante eu acho discutível, o Bruno Guimarães, e o lateral esquerdo. Principalmente o lateral esquerdo, para mim, é a posição mais carente da seleção. O Wanderson e o Wesley não tem tanto nome, mas eu acho que são jogadores muito bons e que para o futuro podem render muito. Só que aí o Wesley tem que começar a ser convocado. Porque para mim, ele, por merecimento, tem que ser convocado. Tanto ele quanto o Wanderson. Só que aí o Dorival vai ter que ter a coragem de parar de convocar o Danilo. Que parece que nenhum técnico vem tendo essa coragem na seleção. Mas opções de ataque, que nem eu falei, Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é o principal jogador do principal time do mundo. O Rafinha é o melhor jogador, no momento, do principal time do mundo. O Savinho é o principal ponto de desequilíbrio do time que talvez tenha o melhor técnico do mundo e que, porra, hoje vive um momento ruim, mas que é muito bom, que é o City. No banco, o Martinelli é o principal jogador do drible de uma das melhores equipes da Premier League, que é o Arsenal. O Luiz Henrique é o melhor ponta do melhor time do futebol brasileiro. O Estevão é uma das maiores promessas do futebol mundial. Então, só que eu citei algumas, ainda tem o Neymar e o Rodrigo machucados. Então, porra, é muita opção boa de ataque, entendeu? Enfim, o Brasil, lógico, tem muitos questionamentos, mas vai pra Copa, pode ter certeza. É só ver as outras equipes, não tem uma única seleção que se olha e fala, essa seleção dá medo na América do Sul. No máximo, a Colômbia, pelo que vem jogando, mas tecnicamente os jogadores do Brasil são bem melhores, num contexto geral. E, enfim, acho que não tem muito mais o que falar. O craque da partida, eu vou ficar entre o Romo e o José Martínez. Vai pro José Martínez, tá bom? Pra mim, o craque do jogo foi o José Martínez, mas do lado da Venezuela ainda vale destacar o Romo. O próprio Savarino foi bem, mas principalmente o Romo e o José Martínez. E o craque pra mim foi o José Martínez. Do lado do Brasil, dá pra destacar o primeiro tempo do Gerson. O Rafinha muito bem, no momento decisivo ele faz um gol espetacular. E é isso. O principal destaque do Brasil pra mim foi o Rafinha. O principal destaque do jogo pra mim foi o José Martínez, com destaque pro Romo também. Beleza? É isso então. O craque da partida para mim é o José Martínez. Comenta aí embaixo para você quem foi. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Próximo jogo da seleção é em casa contra o Uruguai. Tá bom? O Uruguai ainda conturbado, tem muita polêmica com o Bielsa, mas tem bons jogadores, né? Tem o Rascaeta, o De La Cruz não sei se está recuperado, tem o Darwin Núñez. Então é uma seleção que sempre dá muito trabalho. É um jogão, duas das maiores seleções da história. Mas o Brasil jogando em casa é favorito e deve vencer. Que nem eu falei, muitas opções de ataque. Acho que para hoje e principalmente para o futuro, o Brasil tem um potencial espetacular justamente por essas opções de pontas que tem. Porra, Vinícius Júnior, Rafinha, Savinho, Estevão, o Luiz Henrique, daqui a pouco o Neymar. Então, assim, são opções espetaculares. Nenhuma seleção no mundo tem tanta opção de jogadores ofensivos assim. Talvez, que nem eu falei, falta um primeiro volante que passe mais confiança, um lateral esquerdo em um nível maior, e talvez um centroavante, que o Igor é bom, mas talvez não seja o suficiente para a seleção. Enfim, no geral é isso. Comenta aí embaixo o que você achou desse resultado.
o craque da partida pra você também, que nem eu falei, pra mim, o José Martínez, e que você espera do jogo do Brasil contra o Uruguai, tá bom? E é isso. Foi esse o vídeo, valeu e falou.